Capítulo 10. A formação do cânon bíblico e os livros apócrifos. 10.1. Processo de seleção dos livros canônicos e exclusão dos apócrifos. O processo de seleção dos livros canônicos e a exclusão dos apócrifos desempenharam um papel fundamental na formação do cânon bíblico, influenciando a compreensão e prática da fé ao longo da história cristã. A definição dos textos considerados sagrados foi um processo complexo que envolveu debates teológicos, políticos e culturais, resultando na aceitação de alguns escritos como inspirados por Deus e na rejeição de outros. Os critérios utilizados para determinar a canonicidade de um texto incluíam sua conformidade com a tradição apostólica, sua ortodoxia teológica, sua aceitação pela comunidade cristã e sua inspiração divina. Esses critérios foram aplicados pelos líderes da Igreja primitiva em concílios e sínodos, como o Concílio de Nicéia, 325 d.C., e o Concílio de Cartago, 397 d.C., para discernir quais escritos deveriam ser incluídos no cânon oficial das Escrituras. Por exemplo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram aceitos amplamente devido à sua associação direta com os apóstolos ou com aqueles próximos a eles, enquanto o Evangelho de Tomé foi rejeitado por não se alinhar com a ortodoxia teológica e a tradição apostólica. A exclusão dos livros apócrifos do cânon bíblico refletiu as preocupações da Igreja em preservar a ortodoxia doutrinária e evitar interpretações divergentes que pudessem comprometer a unidade da fé. Embora os textos apócrifos tenham sido valorizados por suas perspectivas alternativas e insights teológicos, muitos deles foram considerados não autênticos ou heréticos pelas autoridades eclesiásticas. Por exemplo, o Evangelho de Pedro, embora popular em algumas comunidades, foi rejeitado devido às suas divergências teológicas significativas com os textos canônicos aceitos. Essa exclusão levantou questões sobre a diversidade de crenças no cristianismo antigo e as diferentes tradições interpretativas dentro da comunidade cristã primitiva. Os debates em torno da canonicidade dos livros refletiram as tensões entre grupos teológicos rivais, como os gnósticos e os proto-ortodoxos, influenciando o desenvolvimento do pensamento religioso ao longo dos séculos. Em última análise, o processo de seleção dos livros canônicos e a exclusão dos apócrifos destacam a importância da autoridade eclesiástica na definição da ortodoxia cristã e na preservação da tradição doutrinária. Essa dinâmica complexa moldou o cânon bíblico como conhecemos hoje, influenciando não apenas a prática religiosa, mas também os debates acadêmicos sobre os textos sagrados. 10.2. Debates históricos sobre a inclusão ou exclusão dos livros apócrifos. A discussão em torno da inclusão ou exclusão dos livros apócrifos no cânon bíblico foi um tema de grande importância e controvérsia ao longo da história do cristianismo. Os livros apócrifos, muitas vezes considerados como textos sagrados por algumas tradições cristãs, foram excluídos do cânon oficial das Escrituras por diversas razões teológicas e políticas. Um dos principais debates históricos sobre os livros apócrifos envolveu a questão da autenticidade e inspiração divina desses escritos. Enquanto alguns defendiam a inclusão dos livros apócrifos devido às suas perspectivas enriquecedoras e insights espirituais, outros argumentavam que esses textos não atendiam aos critérios estabelecidos para a canonicidade, como a conformidade com a tradição apostólica e a ortodoxia teológica. Por exemplo, Jerônimo, ao traduzir a Vulgata no final do século IV, optou por não incluir vários livros apócrifos, apesar de sua popularidade em certas comunidades, porque ele questionava sua inspiração divina. Além disso, as disputas em torno dos livros apócrifos refletiram as divergências entre diferentes tradições cristãs e correntes teológicas. Enquanto algumas comunidades, como a Igreja Ortodoxa Etíope, valorizavam os textos apócrifos como fontes adicionais de conhecimento espiritual, outras, como as igrejas protestantes, viam esses escritos como potencialmente perigosos para a fé ortodoxa e a unidade da Igreja. Por exemplo, os livros deuterocanônicos, como Tobi e Judite, são aceitos na Bíblia Católica, mas não são considerados canônicos pela maioria das tradições protestantes. O debate sobre os livros apócrifos também levantou questões sobre o papel das autoridades eclesiásticas na definição do cânon bíblico e na interpretação das Escrituras. A decisão de excluir os livros apócrifos do cânon oficial demonstrou o poder e influência das lideranças religiosas na formação da doutrina cristã e na transmissão da fé ao longo das gerações. A influência de figuras como Atanásio de Alexandria,
que em sua carta de Páscoa de 367 d.C. listou os livros que deveriam ser considerados canônicos, foi crucial para a formação do cânon. Em última análise, os debates históricos sobre a inclusão ou exclusão dos livros apócrifos destacam as complexidades envolvidas no processo de formação do cânon bíblico e as tensões teológicas que moldaram a compreensão da Escritura dentro do cristianismo. 10.3 Reflexões sobre a influência do cânon na compreensão da fé cristã. A formação do cânon bíblico não apenas definiu quais livros seriam considerados sagrados e inspirados, mas também teve um impacto significativo na compreensão da fé cristã ao longo dos séculos. A seleção dos textos canônicos moldou a teologia, prática religiosa e interpretação das Escrituras dentro das comunidades cristãs. O cânon bíblico estabelecido influenciou diretamente a doutrina cristã, fornecendo uma base autoritativa para crenças fundamentais como a Trindade, a salvação pela graça e a ressurreição de Cristo. Os livros incluídos no cânon foram essenciais para o desenvolvimento da teologia cristã e serviram como fonte primária de ensinamento sobre Deus, Jesus Cristo e o plano de redenção. Por exemplo, as epístolas paulinas foram fundamentais na formulação da doutrina da justificação pela fé. Além disso, a formação do cânon impactou as práticas litúrgicas e devocionais das comunidades cristãs. Os textos canônicos foram lidos nas igrejas, utilizados em rituais sacramentais e citados em orações, contribuindo para a construção da identidade religiosa dos fiéis e fortalecendo sua conexão com a tradição apostólica. Por exemplo, os salmos são recitados regularmente nas liturgias católicas, ortodoxas e protestantes, demonstrando sua centralidade na devoção cristã. A interpretação das Escrituras também foi moldada pelo cânon estabelecido, influenciando as abordagens hermenêuticas adotadas pelos estudiosos bíblicos e teólogos ao longo da história. A autoridade dos livros canônicos foi central na formulação de doutrinas eclesiásticas e na resolução de controvérsias teológicas que surgiram dentro do cristianismo, como as disputas sobre a natureza de Cristo nas controvérsias cristológicas dos primeiros séculos. Em suma, a influência do cânon na compreensão da fé cristã é profunda e abrangente. A seleção dos livros sagrados não apenas determinou os limites do conhecimento revelado aos crentes, mas também moldou sua espiritualidade, prática religiosa e entendimento da vontade divina ao longo dos séculos. Se você gostou deste capítulo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar suas partes favoritas ou teorias, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Obrigada!